Olá, boa noite. Tudo bom? Um pouquinho de atraso teve aqui porque uns probleminhas técnicos, mas vamos começar a nossa live. A procuradora Hannah me convidou para falar um pouco sobre a minha trajetória até a minha mais recente aprovação, que foi no concurso da PGE do estado de São Paulo. Vamos começar aqui. Vou começar me apresentando. Eu fiz um pequeno roteiro. Meu nome é Pedro Pacheco, eu tenho 35 anos, já um pouco além do que é a média dos concurseiros aí, né? Eu me formei pela Universidade Católica de Salvador em 2007, fiz uma pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET em 2009, e eu já fui bancário, depois eu fui advogado, fui analista judiciário também. Sou novamente advogado, eu sou advogado de uma estatal e dentro em breve serei procurador do estado, né? Eu já fiz bastante concurso, muitos mesmo, mais do que eu gostaria de ter feito. Eu acho que quem fez pouco concurso é porque, sei lá, passou ou desistiu rápido. Eu não desisti rápido. Então eu fiz aqui, pelas minhas contas, 32 concursos que eu pude me lembrar, assim, né? Devo dizer também a verdade é que quando eu contei, eu tenho mais aprovações do que eu imaginava. Eu não lembrava de ter tantas aprovações assim. Mas é que, na verdade, a maioria das aprovações se deram em colocações que não me permitiriam ser chamado, né? Na verdade, eu fui chamado em uns 4 ou 5 só. Mas vamos lá, eu passei. O primeiro concurso da minha vida que eu fiz foi no Banco do Brasil. Eu estava indo na faculdade, recém saído do ensino médio. Eu passei também no concurso de advogado da Embasa, que ocasionalmente é onde eu estou hoje, mas depois eu até explico isso. Eu passei para ser advogado da Bahia Gás, que é a empresa de gás aqui do estado da Bahia. Eu passei para ser advogado da EBAL, que é uma empresa estatal que não existe mais. Eu passei também no concurso de analista do MPU, mas daquele jeito, né? Uma colocação que não me permitiria ser chamado. Eu passei também para ser analista no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Cheguei a exercer esse cargo por algum tempo. Eu passei para ser analista do TRF1, mas também eu fui 16º colocado numa cidade pequena aqui do interior da Bahia, que talvez nem o segundo tenha sido chamado, talvez até nem o primeiro, não sei. Eu passei para ser advogado do Sebrae da Bahia, exerci esse cargo também. Eu passei para ser analista do Tribunal de Justiça da Bahia, não fui chamado, acho que também não chegaria a ser. Eu passei para ser juiz leigo aqui do estado da Bahia, eu cheguei a ser chamado nesse, mas acabei optando por não ir. Eu passei para ser advogado da Petrobras Distribuidora, da BR Distribuidora. Esse aí, por pouco, realmente eu não fui chamado, eu queria muito exercer esse cargo. Eu passei para ser procurador do estado do Amazonas, tão perto aí de ser chamado ou não, tá meio complicado. E passei para ser procurador do estado de São Paulo, esse aí eu passei dentro das vagas. É um concurso que historicamente chama todos os aprovados, então esse cargo eu vou exercer dentro em breve. Eu perdi 19 concursos. Eu perdi uma vez para juiz leigo, eu perdi para o Tribunal de Contas do Estado da Bahia, eu perdi no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, eu perdi no Sebrae de Goiás, eu perdi na BDI, eu perdi na PGM Curitiba, que vai ter até novamente agora, eu perdi para a BRFN, eu perdi para Advogado da União, eu perdi na PGM Salvador, eu perdi na PGM Palmas, eu perdi na PGM Campinas, eu perdi na PGM Lauro de Freitas, eu perdi na PGE Maranhão, eu perdi na PGM Belo Horizonte, eu perdi na PGE do Acre, eu perdi na PGE de Sergipe, eu perdi na PGE de Pernambuco, eu perdi na PGE de Tocantins. Então, pessoal, assim, todo mundo perde. Tem sempre um unicórnio, uma mosca branca aí que fez um ou outro concurso e passou e parou, mas isso aí é exceção provando a regra, né? A gente perde mesmo
e tem que continuar, porque uma hora a gente passa. E você não precisa passar em mais do que perdeu, você precisa passar em um, né? Então assim, eu passei bastante até, passei em 13, perdi em 19, mas podia ter passado em 4 ou 5 só, que na verdade foram os que eu exerci. Eu exerci no Banco do Brasil, eu estou exercendo na Embasa, eu exerci no Tribunal de Justiça do Espírito Santo e eu exerci no Sebrae da Bahia só. Então todas as outras 8 aprovações acabaram sendo em vão. Sobre estudo, pessoal, a gente precisa... Eu aprendi um pouco nesses anos. Eu tive 2 fases de estudar para concurso. Uma logo quando eu me formei, que eu passei nesse da Embasa, passei no da Bahia Gás, passei no da EBAL, passei no do Sebrae. E aí depois de um tempo trabalhando no Sebrae, eu resolvi fazer concurso novamente. E aí até a aprovação do Estado de São Paulo foram 5 anos. Então nesses 5 anos eu aprendi bastante. Eu vejo que o estudo para concursos de alto nível, ele precisa de muita disciplina, você tem que estudar com profissionalismo mesmo, entendeu? E você tem que ter apoio das pessoas. Não tem jeito, você vai ter dia bom, vai ter dia ruim, né? Se você não tiver apoio, vai ser muito mais difícil. Então, sem apoio é muito, muito complicado. E eu tive da minha família, principalmente da minha esposa, que tocava as coisas aqui de casa praticamente sozinha enquanto eu estava estudando. Procure apoio também, que vocês vão conseguir. Se você não tem uma esposa ou um marido que te ajude, um namorado, sempre tem um concurseiro amigo, sempre tem. Se você não, sua cidade é pequena, você não conhece alguém que estuda próximo de você, que nos dá esse apoio, tem aí as redes sociais também para isso, tem os grupos de WhatsApp, tem os Instagrams aí que você conhece as pessoas, estreite seus laços, né, para dividir as frustrações, que são muitas, né? E é isso, precisa muito de apoio. Nos Instagrams aí da vida também, né? Eu gosto muito do Instagram da Fernanda Eveline, ela fala muito bem. A Bruna Daronco também, que é advogada da União, é muito, muito bacana. Tem um outro Instagram que eu acho bem legal também. Agora esse é mais de conteúdo, é menos de motivação, que é o Direito _ Mapeado. Tem vários mapas mentais assim, bem legais mesmo assim. O melhor de mapa mental é você fazer, porque você vai fazendo e já vai aprendendo e tal, mas os mapas mentais de direito mapeado também são muito bons, me ajudaram bastante. Tem 2 blogs que eu acho excelentes assim, que não dá pra deixar de acompanhar, que é o do Edilson Vitorelli, que é um procurador da República, um cara fera mesmo. E o outro também, coincidentemente, também é procurador da República, é o Eduardo Gonçalves, é um cara bem mais jovem assim. Tem um pessoal que ajuda ele lá no blog, são postagens muito boas assim, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de motivação, de falar sobre concursos, de várias coisas. Como eu disse, eu estudei 5 anos direto, depois de formado, depois de já advogando, para poder passar nesse concurso. Eu já estudei de várias formas diferentes e aí eu desenvolvi um método meu, assim, né? Aquela coisa que você vai pegando um pouquinho de cada, assim. Não inventei a roda de forma nenhuma, também não precisa ninguém inventar nem reinventar. Eu acho que para passar em concursos assim de alto nível, jurídicos, você vai precisar estudar lei seca, não tem jeito, é chato, tem que estudar, porque cai muita
lei seca na prova. Cai a questão lá, cópia da lei, cai a questão, cópia da lei que o cara muda uma palavra, o cara dizer que está errado. Às vezes até o sentido não muda tanto, o que é uma coisa que as bancas fazem que não é legal, mas elas fazem. Não dá para brigar com banca, a gente tem que entender elas e ver o que elas fazem e ser mais esperto que elas, né? Então tem que ler a lei seca. Como é que eu fazia? Tem que ler a lei seca, tem que ler doutrina, tem que ler jurisprudência, e aí eu coloco as súmulas nisso junto. Tem que revisar e tem que fazer questões, certo? Como é que eu fazia o estudo da lei? Eu pegava meu vade-mecum e lia como se fosse um romance, certo? Primeira página, segunda página, terceira página, quarta página, quinta página, e agora pulando as leis que não tinham a ver com a minha carreira. Então você já tem que estar num nível de você saber o que é importante para a sua carreira, o que é que não é. Então, por exemplo, eu sempre estudei para procuradoria, nunca fiz concurso para... Aliás, fiz uma vez só para defensor público, mas aquela coisa, era aqui, eu vou fazer, fiz uma vez só e vi que realmente não dá, né? Depois de aprovado agora para procurador do Estado de São Paulo, quer dizer, eu já estava num nível bom, saiu aqui para o juiz de direito na Bahia, no meu estado. Eu olhei o edital e falei, não dá para mim. Não dá para eu passar nesse concurso. Ainda que eu passasse na primeira fase, que era onde eu acho que eu tinha alguma chance, eu não conseguiria passar nas seguintes. Então você tem que saber, você tem que ter seu foco lá, saber quais são as carreiras que você vai fazer, né? E é isso. O estudo da lei, como é que eu fazia? Eu lia a lei, pegava o vade-mecum e ia lendo, ia pulando as leis que não importavam. Por exemplo, lei orgânica da magistratura, pulava, né? Leis lá organizando o Ministério Público, pulava, não tem nada a ver não tem nada a ver comigo isso, pulava mesmo, né? Doutrina, precisa ler, certo? Livro bom é o livro que você gosta, tá? Agora, se você puder, dê preferência ao que todos leem. Constitucional, dê preferência ao Lenza. Se você lê e não suporta a Lenza, tudo bem, aí você pega o outro, mas se você puder dar preferência aos que todo mundo lê, é melhor. As pessoas costumam passar lendo, não varia tanto a bibliografia assim, certo? O colega perguntando aí como é que foi a preparação para a primeira fase da PGE São Paulo. Veja, não é assim. Estudo, você vai carregando de todos os estudos que você teve, né? Eu falei aqui há pouco, eu perdi em 19 concursos, então eu perdi nos concursos, mas alguma coisa de cada um eu trouxe. Então o estudo ele tem que ser, você vai plantando dia a dia, né? Então é isso. Não se preocupem tanto com o concurso que tem agora. Se você não passar nesse, vai ser o próximo ou o seguinte. Então você tem que ir fazendo sua base, certo? Então, como é que eu lia a doutrina também, né? Você tem que fazer sua bibliografia de acordo com o que você gosta, de acordo, se possível, com os mais vendidos aí, com o que o pessoal mais usa, né? Agora, quais assuntos estudar? Tem um livro do Pódio que é excelente, que é Edital Sistematizado. Eles fizeram um trabalho de estatística muito bom. Então eles olharam muitas provas, tem, sei lá, talvez 10 anos de prova lá, e saíram marcando quais os assuntos que caem mais, certo? Então, como é que eu lia a doutrina? Eu tenho esse livro, eu ia lá e pegava todos, ele mapeou todos os assuntos, o número de questões que caiu de cada um deles. Então, primeiro o assunto de todos, eu lia o que caiu mais. Depois que terminava ele, lia o segundo que caiu mais e riscava no meu livro lá. Acabava, lia o terceiro, lia o quarto, porque dessa forma você vai estar potencializando você vai estar antecipando a sua aprovação, porque você vai estar estudando primeiro os que caem mais. Então você não vai precisar estudar tudo. Aliás, parem de achar que quando eu souber estudar tudo, quando eu tiver tudo eu vou passar. Não.
você vai passar antes de saber tudo. Ninguém sabe tudo. Você vai passar antes de terminar, de fechar todos os editais que você quer, de fechar todos os assuntos que você quer, né? Então, primeiro o mais importante, primeiro o que cai mais, depois o segundo que cai mais, depois o terceiro que cai mais e por assim sucessivamente, né? Jurisprudência, muito importante, certo? Dizer o direito. O professor Márcio, essa pessoa fantástica aí, né, revolucionou o estudo da jurisprudência no nosso país, inclusive elevou o nível dos concursos, porque hoje em dia todo mundo lê ele, tá mais fácil para todo mundo, então tá mais difícil para todo mundo ao mesmo tempo. Travou? Vamos ler pelo Dizer o Direito. Aí você pode ou ler de 3 anos para cá pelo site dele, ou você pega o livro Vade-Mecum de Jurisprudência e lê, como se fosse um romance também. Fica a seu critério, né? Se você preferir ler pelo Vade-Mecum dele, não se esquecer de ir se atualizando, porque de 15 em 15 dias tem informativo novo, e aí você tem que ler, certo? O outro pilar para aprovação é a revisão. Sua cabeça não vai lembrar de todos os assuntos se você não revisar. O cérebro da gente não é igual a um HD de computador. O HD de computador, você pega uma informação e bota lá e não acessa, fica 1 ano sem acessar. No dia que você quiser, ela está lá, disponível. O nosso cérebro não é assim. Não é assim. O nosso cérebro, ele tem uma capacidade infinita, que é diferente do computador, que é finito. Porém, você precisa mostrar a ele, de tempos em tempos, o que é importante. Se você lê uma coisa hoje e fica 4, 5, 6, 10 meses sem acessar aquele conhecimento no seu cérebro, ele vai descartar. Seu cérebro vai pensar: esse conhecimento aqui, essa informação não é importante, vou jogar ela fora para pegar outras coisas importantes. Então você tem que revisar sempre, certo? Como é que eu fazia? No início do meu estudo, eu destrinchei um edital, né? Peguei lá, separei pelas matérias, os assuntos dentro de cada matéria, e eu ia enxertando o que eu achava importante para mim dentro desse assunto. Então, por exemplo, constitucional, tinha lá constitucionalismo, poder constituinte, controle de constitucionalidade. E aí eu ia colocando dentro desses assuntos o que era importante para mim. Não é para você copiar o livro do Lenza lá dentro. Não. Você vai ler o Lenza, você vai ler o Juliano Taveira, você vai ler o Bernardo Gonçalves, o treinador que você gosta, e você vai anotar no seu papel, no seu resumo, o que para você for estranho. Você pensar: poxa, eu achava que não era assim, mas é dessa forma. O que te chamar a atenção, você vai anotar. E você vai anotar também o que você errar nas questões, que eu vou chegar lá. Então você vai fazer um material de revisão só para você, certo? O que é importante para você. Eu tenho meu material de revisão aqui. Para outra pessoa vai ser um tanto de frases assim, um pouco desconexo, né? A pessoa vai ler e vai achar: é superficial esse material. Mas é claro que é. Eu não quis copiar o Lenza, como eu falei, é um material de revisão. O que eu botei no meu material de revisão é o que, para mim, era um pouco esquisito, estranho, era um pouco menos natural, entendeu? Então, ele não se pretendia a ser um livro de introdutório para ninguém, entendeu? Então, eu fui fazendo esse material de revisão. Hoje ele tem por volta de 500 páginas, né? E aí, como é que eu ia fazendo? Eu tinha um dos pilares da revisão. Então eu ia lendo ele como se fosse também um romance. Terminava, começava de novo. Terminava, começava de novo. Só que para você terminar e começar isso de novo é mais de um mês. Então a ideia é que você, de 40 em 40 ou 50 em 50 dias, quando o seu material já estiver grande, você vai rever todas as matérias, né? Você vai rever pontos específicos de cada assunto. Então você vai estar dizendo ao seu cérebro: olha, mantenha essa informação fresca, eu preciso dela, essa informação é importante para mim, não jogue ela fora. Eu usei o edital sistematizado da Juspodium, tá?
Não, o do Eduardo Gonçalves todo mundo fala muito bem, mas eu não conheço. O que eu usei é da Juspodium, que é um material estatisticamente muito bem feito, né? Por fim, um outro pilar são as questões, né? Eu gostava de fazer provas, eu não gostava muito de fazer questões sobre o assunto que eu li. Como eu estava dizendo, eu lia a lei como se fosse um romance, o Vademecum como se fosse um romance. A doutrina eu ia pelos pontos mais importantes, de acordo com o estudo estatístico feito pelo Podium. A jurisprudência também eu ia lendo à medida que ia saindo. Então, veja, esses são estudos independentes. Então, uma hora eu estou estudando, vamos supor que a lei que eu estou lendo é sobre direito constitucional, a doutrina é sobre direito civil, a jurisprudência é variada, porque num dia só você vê vários. Então, isso já vai servindo de revisão naquela coisa de permitir que o seu cérebro vá revendo as coisas, né? E por conta disso mesmo, não existe um assunto que você está vendo para poder fazer questões. Então eu preferia fazer provas, porque serve também de revisão para os assuntos e permite que você veja qual é o seu rendimento, serve como simulado, né? Então eu fazia provas da carreira que eu estava querendo fazer, ou às vezes até de outras carreiras, mas do nível que eu estava querendo fazer. Já fiz bastante prova de juiz, fiz bastante prova de defensor público, fiz algumas provas de promotor, mas nos assuntos que não caía para minha carreira, eu pulava, porque não era legal eu ficar estudando a fundo, por exemplo, direito penal, direito processual penal. Primeiro, que é perda de tempo para mim. Depois que eu ia errar tudo, eu ia achar que eu não sabia nada, né? Então não fazia sentido. Então eu, por exemplo, prova de juiz, eu fazia a matéria constitucional toda, não tinha problema. Mas aí eventualmente eles cobravam muita coisa como critério de antiguidade para juiz, aquelas coisas de promoção por merecimento, eu pulava, não tinha problema com isso. Mas você fazer provas permite que você veja como é que está o seu rendimento geral, né? Mais um motivo, inclusive, para pular as questões que são fora do que cai na sua carreira, para ela não mascarar, não jogar o seu rendimento lá para baixo. Então eu excluía a questão e excluía também do cálculo na hora da prova. Então, se a prova tinha 100 questões e eu só fazia 70, eu fazia um percentual em cima de 70 questões, não de 100. Na hora de fazer questões também, pessoal, é muito importante você ver o que você teve dúvida. Não é só acertei, pula, errei, tem que ver o que errei. Não é assim. Acertou, mas teve dúvida, vai lá no teu material e bota, eu tive dúvida nisso aqui, nessa questão, bota lá uma frasezinha para você não ter essa dúvida mais, certo? De preferência em forma de assertiva, em forma de afirmativa mesmo, né? Para o seu cérebro, depois que você for fazer aquela revisão, ele vê aquilo ali e não ter dúvida novamente, não ter dúvida na hora da prova. Eu já errei questão em prova mais de uma vez, quem nunca, né? A gente vê lá fazendo as questões do questão de concurso, ele tem aquele histórico lá, você erra a mesma questão 2 vezes. Vai errar na prova um negócio desse? Não pode. Então teve dúvida, errou, ou até acertou também, mas teve dúvida, vai colocando lá no seu material de revisão o que você teve dúvida, né? Bom, então é isso, são esses 5 pilares, certo? Lei, doutrina, jurisprudência, revisão e questões. Eu estudava mais ou menos 1 hora para cada etapa dessa, certo? Esse método também tem uma vantagem, que você não fica tenso com aquela coisa de matéria acumulada. Ele não tem isso, né? Você fez lá lei, doutrina, jurisprudência, parou, não conseguiu mais estudar naquele dia, no dia seguinte você continua do próximo item,
revisão, questões, e aí volta. Lei, doutrina, jurisprudência. Se você puder fazer 4 momentos por dia, faz 4. Se você puder fazer 3, faz 3. Se você puder fazer 5, faz 5. Se você puder fazer 6, faz 6. Quanto mais você puder fazer, melhor. Entendeu, Tata? Não tem isso de quantas matérias por dia. Eu não divido por matéria. Eu divido pelos pilares, né? Então, lei, doutrina, jurisprudência, revisão e questões. A lei, mais uma vez, eu li o Vadimeco como se fosse romance. Então, uma hora você vai estar lendo constitucional, outra hora você vai estar lendo civil, outra hora você vai estar lendo isso. Não se importe isso. Eu estudei... vamos supor que você esteja estudando, está lendo lá a Constituição, no seu momento da lei. Aí na doutrina você... era para ler aqui agora controle de constitucionalidade, mas eu não vou ler isso porque eu estava estudando constitucional e estava passando e estava tendo essa mesma parte lá. Não, é para você ler. Não, tire isso da cabeça de uma matéria, 2 matérias, 3 matérias. Esse meu método de estudo não tem isso, né? Ele tem os momentos. O livro, Rafael, que eu falei, é o edital sistematizado do Juspodium. Ele tem um para cada carreira. Então, se você faz procuradoria, você pega o edital sistematizado Juspodium para PGE ou PGM, totalmente compatível, não tem problema. PGE, PGM, PGF, pessoal, é uma coisa só, é procuradoria, tá? Se você estuda para defensoria, aí você pega lá DPE ou DPU. Me parece que os dois já são um pouco mais difíceis de compatibilizar. Eu não sei, não é o que eu estudava. Então é isso. Eu faço por momentos. Eu fiz uma planilhinha para cada coluna. É um dos momentos, né? Tem uma coluna de lei, uma coluna de doutrina, uma coluna de jurisprudência, uma coluna de revisão e uma coluna de questões. E as linhas eram os dias, certo? Então cada dia eu anotava, vamos supor, 8 de abril. Eu comecei hoje, 8 de abril. Vou começar pela leitura da Constituição. Li até o artigo 10. Então chegava lá na minha planilha e botava. Na linha tinha lá 8 de abril. Na coluna de lei seca eu botava Constituição Federal, artigo 10. Pronto, agora eu vou passar para a doutrina. Aí eu olho lá no edital sistematizado do pódio. Qual é o livro, qual é o assunto que mais caiu? Aí eu vou ver lá. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Vou pegar o Lenza, vou pegar a minha bibliografia e vou começar a ler. Vou conseguir estudar? Vou conseguir terminar o capítulo de controle de constitucionalidade numa vez só? Não, de jeito nenhum, não vou. Mas não tem problema, eu vou estudar 1 hora, 50 minutos, 1 hora e 10. Na hora que você não estiver rendendo mais, você para. Mas você tem que estar sempre tentando puxar um pouco mais para frente, certo? Então, chegava lá e estudava, estudei controle de constitucionalidade, como estava no meu planejamento, mas já deu aqui, já não estou aguentando mais. Pronto, parei em que página? Página 70 do livro do Lenza. Ok. Qual é o próximo ponto? Jurisprudência. Li o informativo 640 do STJ. Pronto, marquei lá. Informativo STJ 640. Certo? Pronto. Acabei esse dia, acabei. Pronto, não tem problema. No dia seguinte, qual é o próximo pilar? Revisão. Vou revisar o meu material. Certo? Revisei, estudei lá 1 hora, 40 minutos, 50 minutos. Qual o próximo ponto? Questões. Vou abrir lá o questão de concurso, que era o site que eu usava. Enfim, você usa o que você gostar mais. E aí vai fazendo algumas questões. Terminou. Não precisa terminar a prova numa sentada só. Você não vai conseguir assim. Pronto, fez lá as questões e terminou. Parei na prova de procurador do estado do Piauí. Parei na questão 30. Ok, agora terminou. Já fiz lei, já fiz doutrina, já fiz jurisprudência, já fiz revisão, já fiz questões. Vou voltar com a lei. Volto lá na lei, olho a minha planilha, parei no artigo 10. Agora eu vou pegar o 11 em diante. Vou estudar o 11 em diante e vou seguir.
Terminei no 37. Anoto lá 37 e vou para a doutrina. Continuo a leitura de onde eu parei lá no LENSA, no controle de constitucionalidade. Entenderam? Era assim que eu fazia. Isso vai permitir você estar sempre olhando todos os assuntos, quer dizer, você está sempre revisando, você está sempre dizendo ao seu cérebro: essa informação é importante, não jogue fora, né? Aconteceu muito comigo de estar fazendo prova e falar: isso aqui eu estudei, agora não me lembro. Quem é que não é assim, né? Todo mundo já. É difícil você, depois de você estar uns 2 anos estudando para concurso, cair uma questão de uma coisa que você nunca viu. É muito improvável, né? É muito difícil. E ainda que caia, vai ser 1 ou 2, né? A prova tem 100 questões. Se você só acessar 1 ou 2, isso é uma maravilha, né? Então geralmente o que você erra é você estudou, mas você esqueceu. Então esse método vai permitir você estar sempre repassando os assuntos, superficialmente, é claro, mas você está sempre repassando, de maneira que seu cérebro está sempre revendo eles, né? Para ele saber que é tudo importante. Então esse foi o meu método. Vocês me adicionam aí, fala no direct comigo que eu vou tentar passar essa planilha só para vocês se organizarem um pouco melhor, se vocês quiserem, se quiserem adotar esse método. E é isso, foi bom falar com vocês. Que tiverem alguma dúvida aqui que tenha passado e eu não tenha visto, pode escrever aí que eu respondo agora. A gente ficar mais uns minutinhos aí e dar a live por encerrada. Qual o site do que, Patrick, que você está perguntando? O site de questões que eu usava era o que concursos, mas eu soube que tem outros muito bons também, mas era o que eu usava. O pessoal reclamando que a live está travando. Eu vou tentar deixar ela salva, se eu acertar aqui, que eu não sou muito bom nisso de Instagram. Inclusive, se alguém souber como é que faz, já me diz aí. Mas ela vai ficar disponível lá no perfil da Procuradora Hanna para ver alguma coisa. Mas se quiserem perguntar a hora que travou, eu repito, não tem problema não. Dica especial para estudar lei seca, Ed. Não tem, viu? Não tem. É você ser mais forte que ela. É bem complicado mesmo, às vezes, principalmente no começo. Lei seca é um negócio muito árido, né? Eu gostava de, lendo o Código Civil para mim é triste, assim, para ler. É tentar imaginar algumas situações que ele está querendo regular, né? Para você ver, porque às vezes o que é justo para você não é o que a lei estabeleceu, e aí na hora da prova você acaba tendendo a marcar o que te parece justo. É uma coisa normal, assim, né? A gente acha que é assim que a lei deveria ser, e aí porque a gente acha que deveria ser assim, a gente acha que é assim. Então é tentar imaginar situações que a lei tentou regular e resolver ali com Caio Tissimeville mesmo na hora. E se é uma coisa que você acha muito esdrúxula da lei, anotar no seu material de revisão, porque quando cair você vai errar se você não fizer isso. Nem que você grave dizendo assim, na sua cabeça, dizendo assim: pô, isso é um absurdo, mas é o que o legislador quis. Beleza. Então é bom você anotar essas coisas que te parecem esdrúxulas, porque a gente tem tendência a marcar o que parece justo pra gente. Pessoal tem uns métodos aí de marcar vademecum e tal. Eu não sou muito bom nisso não. Me parece até que a Procuradora Hanna poderia até dizer melhor do que eu sobre isso. Mas eu marcava só no máximo um artigo por coluna do vademecum, porque quem marca tudo não marca nada, né? Então eu tentava marcar uma coluna só, e sempre marcar uma no vademecum,
de um artigo por coluna, né? E marcava também alguma coisa que eu tivesse errado. Então, quando está fazendo as questões que errou, vai na lei, é importante. Não tem pressa de terminar as provas, pessoal. Não tem isso de você não vai ter que terminar 50 provas para passar. Não é assim. É mais a qualidade mesmo. Então, não tem problema você demorar uma semana para fazer uma prova, né? Dentro dos seus ciclos ali, não tem problema. Errou, teve dúvida, resolve a questão sem consultar, mas aí vai lá, respondeu, acertou, errou, teve dúvida, acertou, errou, clica lá nos comentários, lê, entendeu, beleza, abre lá com sua revisão do lado, divide a tela lá no computador. Eu trabalho aqui, ó, eu estudo sempre no computador, eu gosto, ó, meu computador é 22 polegadas, para poder dividir a tela legal, né? Então eu botava o curso, do outro lado eu botava meu material de revisão, para na dúvida você vai lá e joga e faz os enxertos de um para o outro, certo? Isso me ajudou muito. Inclusive eu peguei esse material meu já, que ele foi ficando grande ao longo do tempo, dei umas adaptadas boas, procurei uma editora, publiquei, ganhei, tem um livro publicado por conta disso, e aí isso no concurso de São Paulo me valeu, eu passei mais de 20 pessoas só por conta desse livro. Eu entrei nas vagas, eu fui a pessoa que mais passou gente no concurso da PGE São Paulo. Eu estava classificado em 160, centésimo, sexagésimo, e por conta dos pontos, eu não fui quem fez mais pontos, mas eu fui quem mais passou gente. Mais passou gente com ponto. Eu passei 104 pessoas, eu estou em 56º. Então, esse material de revisão acabou virando um livro para mim, eu publiquei, e por conta da minha atividade profissional, eu peguei os pareceres que eu fazia no trabalho e publiquei um outro livro. Acabou sendo muito importante para mim também. Então é isso, pessoal. Foi bom falar com vocês. Eu sou bem acessível. Quem tiver dúvida, entra lá no direct, fala comigo, me segue lá e qualquer dúvida vai falando comigo. Eu já ajudo aí uns 2 ou 3 colegas. Ainda posso ajudar mais alguns se vocês quiserem, tá? Para mim é um prazer a gente ajudar, né? É bem legal. Então, valeu. Foi bom, adeus. Alguém sabe como é que salva aí?